Isolamento social evidencia casos de violência contra a mulher. Em São José dos Campos, vítimas contam com o apoio de uma rede de proteção. Em Taubaté, Guarda Municipal auxilia mulheres vítimas de violência na garantia das medidas protetivas. Servidores públicos da região que solicitaram o auxílio emergencial do governo são identificados em pente fino da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas. Começa a segunda etapa de vacinação contra o sarampo. O vírus voltou a circular no estado de São Paulo no ano passado. Prorrogação da suspensão de contrato e redução de salários traz alívio para empresários da região. E ainda, donos de restaurantes criam um circuito gastronômico na internet para a venda de pratos típicos da região. Quarta-feira, 15 de julho. O Band Cidade está no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A Justiça marcou para setembro o júri popular do homem acusado de tentar matar a ex-namorada com mais de 70 facadas em Taubaté. Cleiton Duda dos Santos está preso desde o crime, que na próxima semana completa 1 ano. Pois é, um exemplo extremo de violência doméstica que por pouco não terminou em tragédia. Mas para muitas mulheres, esse ciclo, nem sempre marcado só por violência física, é difícil de romper, mas é possível com ajuda. Em São José dos Campos, uma rede de atendimento garante auxílio assistencial, psicológico e de proteção das vítimas. Em muitos casos, a violência é resultado do descumprimento de medidas protetivas, um problema que tem se tornado ainda mais frequente em tempos de isolamento social. Foram 25 anos de um relacionamento abusivo, com agressões físicas e verbais. Uma vida imposta por privações. As mínimas coisas eu não podia fazer, tipo dar um bom dia, sentar na porta da minha casa. Eu nunca mais pude ir na casa dos meus pais, entendeu? E quando daí minha mãe se viu doente, aí foi melhor para ela vir se cuidar aqui. Ela morava aqui e eu não podia frequentar a casa da minha mãe. Eu perdi ela faz quase 4 anos. Ela não viu essa libertação minha, mas ela torcia muito por mim. Ela tinha medo por mim. Mas ela sabia que eu não vinha, não ia, não frequentava, não era porque eu não queria, é porque eu não podia. Histórias como dessa mulher que prefere não se identificar se repetem dia após dia. E o medo de pedir ajuda também. Você fica se culpando também. Você pensa assim, nossa, mas como é que eu faço isso com o pai dos meus filhos? Né? Como é que eu vou explicar para eles depois, né? Aí eu ficava naquela esperança de que um dia ele ia mudar. Só que não mudou. O primeiro passo para o pedido de ajuda foi procurar a Delegacia da Mulher. Há 2 anos, o Tribunal de Justiça determinou o afastamento do agressor. Livre da violência, hoje ela recebe atendimento psicológico e social do CREA-Sul, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nas 3 unidades, outras 128 mulheres também superam o medo e a insegurança para procurar ajuda. Muitas vezes a mulher sofre calada, a família conhece o fenômeno, mas não fala, ou por vergonha ou pelo pacto do silêncio. E para romper e buscar ajuda, nós temos uma rede de serviços bastante consolidada e a mulher pode buscar essa ajuda. Além do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em São José dos Campos, toda mulher que sofre algum tipo de violência doméstica também conta com o apoio da Guarda Civil Municipal. Em 1 ano, a Patrulha Maria da Penha prendeu 31 agressores, sendo que 28 deles por motivo de descumprimento de medidas protetivas. Outros 3 agressores foram presos em flagrante. Hoje, 32 mulheres estão amparadas pelo programa. O descumprimento de medida judicial é conduzido para a delegacia, é autuado e encaminhado para a cadeia. Não tem como, porque é descumprimento de medida judicial. Está previsto no artigo 330, é o crime de desobediência. Normalmente, o descumprimento de medida judicial está associado também à violência moral
ou física, né, ou até de ordem emocional. As mulheres que estiverem sob a proteção e se sentirem ameaçadas podem acionar a GCM pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia. Nós temos um diferencial que a nossa viatura não tem a caracterização da Patrulha Maria da Penha. É a única no Brasil. Por quê? Porque isso tira também o estigma da violência. Quando a viatura chega, está lá o carimbo Patrulha Maria da Penha, a vizinhança começa a fazer comentários. Em Taubaté, este ano, o Ministério Público registrou um aumento nos pedidos de medidas protetivas. De janeiro a abril, foram expedidas 96 medidas para mulheres em situação de violência. No mesmo período de 2019, eram 33 medidas. E agora, em julho, o trabalho feito pela Guarda Civil Municipal ganhou mais um reforço. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Elke Barbosa, que é coordenadora do projeto Guardiãs Maria da Penha. Olá, Elke, muito boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Queria então que você explicasse o que é o projeto Guardiãs Maria da Penha. Boa noite. Boa noite. O nosso projeto iniciou agora essa semana, na segunda-feira, dia 13. Todos, no mínimo 20 GCMs passaram por formações, no dia 26 de junho e também no dia 7, no dia 3 de julho agora. Nós estamos recebendo as medidas protetivas pelo Ministério Público e já fizemos uma primeira visita. Hoje também chegou mais uma medida protetiva para a gente e as vítimas vão poder contar também com o apoio da GCM aqui de Taubaté, inclusive com um aplicativo que vai poder ser instalado na área de trabalho do celular das vítimas, onde elas vão poder acionar esse botão SOS Mulher de Pânico, onde a gente vai conseguir automaticamente e o mais rápido possível a localização dessa vítima que está em perigo. O Elke, tem todo um cuidado na formação dessa equipe que vai ao encontro dessa vítima, com uma guarda municipal, uma mulher para auxiliar, para ter uma intimidade maior com essa vítima, para atender essa ocorrência? Sim, nós passamos por formação. A formação foi com doutores, né? Também promotores de justiça, a doutora Valéria e também o doutor Leonardo da Vara daqui de Taubaté. Nós fomos bastante instruídos, vamos também futuramente fazer visita em outras cidades onde já tem esse projeto, mas pode ter certeza que todos vão poder contar com a gente, estamos todos muito preparados para isso. Bom, e durante aqui a quarentena, como é que está sendo o trabalho da Ronda, né, que existe desde o ano passado? Vocês perceberam aí um aumento no acionamento também, a exemplo aí de outras cidades? Infelizmente, nós tivemos um grande avanço, né, até com relação às expedições das medidas protetivas, que foram expedidas pelo Ministério Público. A gente vê que, infelizmente, o contato maior que está sendo, né, entre as vítimas e os agressores, que na maioria das vezes são os seus próprios parceiros, mas é o que vem ocorrendo, infelizmente. Mas a gente está aqui para poder auxiliar, poder estar ajudando. Nas visitas sempre vai ter uma GCM do sexo feminino para poder estar conversando, porque a maioria das vezes elas preferem que seja um agente do sexo feminino. E essas mulheres não vão continuar sofrendo mais caladas, né, Elke? Obrigado pela sua participação, pelas orientações aqui no Band Cidade. Um abraço. Boa noite. Ótima noite. Proibidos por lei de solicitarem o auxílio emergencial, quase 700 servidores municipais e estaduais do Vale do Paraíba fizeram o pedido da ajuda do governo federal no mês de maio. Informação exclusiva direto da redação da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos, com Jesse Nascimento. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Controladoria Geral da União fizeram um cruzamento de dados e identificaram que quase 9 mil servidores da ativa e também inativos dos governos estaduais e municipais solicitaram um auxílio emergencial no mês de maio. Os servidores não têm direito a receber o auxílio emergencial por lei. Em São José dos Campos, aqui na região do Vale do Paraíba, 179 servidores fizeram a solicitação. Outros 120 em Cruzeiro, 66 em Caraguatatuba, 62 em Jacareí e 41 em Taubaté. Em toda a região,
solicitaram o auxílio emergencial 679 servidores. A Prefeitura de São José dos Campos informou por meio de nota que este é um assunto que deve ser tratado pelo governo federal. Já em Caraguatatuba e Jacareí, as prefeituras disseram que receberam os comunicados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e estão avaliando a situação. O mesmo acontece com Taubaté, que disse ainda que estes servidores já foram orientados a devolver o auxílio emergencial. O auxílio, se foi recebido, pode ser devolvido através de um link que se encontra no site do Ministério da Cidadania. E a Prefeitura de Cruzeiro não respondeu às nossas solicitações. Jesse Nascimento para o Band Cidade, segunda edição. A Volkswagen em Taubaté informou hoje que vai retomar o segundo turno por período determinado entre agosto e dezembro para atender demandas adicionais do mercado interno e da Argentina. A unidade foi uma das primeiras da região a retomar a produção no mês passado, com metade da capacidade, seguindo uma série de normas de segurança para a prevenção do coronavírus. Atualmente, dos 3.000 funcionários, 1.600 estão em home office ou tiveram um contrato de trabalho suspenso. 7 mortes por Covid-19 foram confirmadas hoje na região. Redenção da Serra registrou o primeiro óbito pela doença de um idoso de 70 anos com doenças pré-existentes. Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá e Caraguatatuba também registraram uma morte cada, todas vítimas idosas. São José dos Campos registrou a morte de 2 homens de 51 e 83 anos com comorbidades. O Sindicato dos Metalúrgicos divulgou hoje que a Embraer confirmou mais 4 casos de Covid-19 em São José dos Campos. Ainda de acordo com o comunicado, 17 funcionários da região já se infectaram com a doença e um deles morreu na semana passada. Por telefone, a assessoria de imprensa da Embraer esclareceu que o funcionário que morreu em decorrência da Covid-19 era do grupo de risco e por isso estava em home office desde março, o que indica que ele contraiu a doença em casa. A fabricante também afirma que monitora o estado de saúde de todos os profissionais, tanto em trabalho presencial como remoto. E a Revap, refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, já fez mais de 2.500 testes de Covid-19 nos trabalhadores. Segundo a Petrobras, desde maio, os funcionários são testados a cada 14 dias. A estatal não divulgou números aqui da nossa região, mas informou que dos mais de 45 mil empregados, 180 testaram positivos e desses, 60 estavam assintomáticos. Dos quase 1.000 trabalhadores da Revap, 50% estão em home office para contribuir no distanciamento social. E neste atual cenário, com o crescente número de casos de coronavírus na região, a recuperação dos pacientes é uma conquista que merece ser comemorada. Em São José dos Campos, a equipe de enfermagem da Santa Casa fez festa na saída da dona Maria das Dores de Jesus Souza, de 65 anos. Ela recebeu alta após 24 dias internada. E em Taubaté, quem venceu a Covid-19 foi o seu Paulo, de 59 anos, após quase 2 meses internado. Uma vitória, né? Imagens que trazem esperança. Pois é, além do coronavírus, outras doenças também exigem prevenção. Hoje começou a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Há 20 anos, a doença estava erradicada no país, mas no ano passado o vírus voltou a circular no estado de São Paulo, com um registro de quase 18 mil casos e 14 mortes. Na região, 5 cidades mantêm a circulação ativa do vírus e, por isso, o Vale do Paraíba é considerado uma região prioritária na campanha. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é a Caroline Rossazzi, né, Carol? Boa noite. Olá, boa noite a todos. É isso mesmo. Este ano, a região tem 9 casos confirmados de sarampo nas cidades de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Lorena e Caraguatatuba, mas sem registro de mortes. Em 2019, foram 252 casos confirmados e também nenhuma morte. Aqui em Taubaté, desde janeiro, foram contabilizados 2 casos de sarampo.
um bebê de 7 meses em janeiro e um bebê de 10 meses no mês de março. A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 31 de agosto e é voltada para bebês de 6 meses a adultos de 29 anos que devem fazer a dose se ela estiver em falta na carteirinha de vacinação. Essa etapa também é voltada para adultos de 30 a 49 anos que, de acordo com a Prefeitura, devem fazer a imunização mesmo se já tiverem feito ela anteriormente. A vacinação está sendo feita em todas as unidades básicas de saúde que tem sala de vacina. Inclusive, esses locais estão atendendo seguindo aí todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. Lembrando que cada UBS tem o seu próprio horário de vacinação. Essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Rose Baldin. Valeu, Carol, pelas informações. Depois do intervalo, prorrogação das medidas emergenciais do governo federal, como a suspensão dos contratos de trabalho e redução de salário e jornada, trazem alívio a empresários da região. 7 horas e 5 minutinhos.